Ora, quem julgava Israel naquela época era a profetisa Débora, mulher de Lapidote. Ela se sentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os israelitas iam a ela para que julgassem as suas questões. Certo dia, ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes Naftali, e disse-lhe: o Senhor, Deus de Israel, te ordena, vai, ajunta 10.000 homens dos filhos dos israelitas e dos filhos de Zebulon, e conduze-os ao monte Tabor. Farei com que Sísera, chefe do exército de Jabim, te ataque com seus carros de guerra e suas tropas junto ao ribeiro Quizon, e os entregarei nas suas mãos. E Baraque disse-lhe: se fores comigo, irei, mas não irei se não fores. Ela respondeu: é certo que irei contigo, mas a honra dessa expedição não será sua, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baraque até Quedes, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiam, e Débora também foi com ele. Um queneu chamado Eber havia se separado dos outros queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e armado suas tendas juntas ao carvalho de Zaanaim, próximo de Quedes. Quando anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor, Sísera reuniu todos os seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados, desde Harosete e Ragoim até o ribeiro de Quizon. Então Débora disse a Baraque: levanta-te, porque este é o dia que o Senhor entregou Sísera nas suas mãos. É certo que o Senhor já foi à sua frente. Então Baraque desceu do monte Tabor, e 10.000 homens o seguiram. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera a fio da espada, com todos os seus carros e todo o seu exército. Sísera desceu ao seu carro e fugiu a pé, mas Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Harosete e Ragoim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, não restou um homem só. Esta é a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor, estamos diante da sua palavra, que é santa e pura, e a espada do teu Espírito que nos fere e nos cura ao mesmo tempo. Que o seu Espírito nos encha neste momento, nos capacite a compreendermos a sua palavra, nos santifique para que possamos amá-la e através dela amar o Senhor e ao nosso próximo como a nós mesmos, e conceda ao Deus Espírito o seu poder às nossas mãos e pés, a todo o nosso ser, para que possamos não ser apenas ouvintes negligentes da sua palavra, mas praticantes, e assim o Senhor será glorificado por nós e através de nós. Te pedimos isso em nome de Jesus, o Senhor. Amém. Irmãos, o capítulo 4 e 5 de Juízes, ele se explica e se interpreta a si mesmo, né? Porque no capítulo 4 nós temos o evento histórico nós temos Débora e Baraque julgando Israel ali, libertando-os desse rei de Canaã chamado Jabim e do chefe do seu exército chamado Sísera. E o verso 17 em diante nós temos que Sísera foge, ele entra na casa de uma mulher chamada Jael. Essa mulher, ela hospeda esse general Sísera e ela cobre ele para o esconder ali de Baraque. E quando Jael ele dorme, ela pega ali e mata ele, crava ali algo na sua fronte e ele morre ali dormindo. Então Deus liberta Israel através de Débora, através de Baraque e através dessa mulher chamada Jael. E o capítulo 5 de Juízes é um poema, é uma poesia, é um cântico dessa profetisa chamada Débora, onde ela vai explicar o que aconteceu no capítulo 4. Então, o capítulo 5 vai servir para nós como um intérprete profeticamente inspirado por Deus do que aconteceu de fato no capítulo 4. Porque existem muitas lacunas no capítulo 4. Como é que 10.000 homens a pé vão derrotar 900 carros de ferro, que era a maior tecnologia bélica dessa época aqui? O texto não explica, simplesmente fala que o Senhor estava com Israel, aqui no capítulo 4 que nós lemos, e que eles perderam. Só que o capítulo 5, Débora profetiza, inspirada por Deus, ela vai explicar os detalhes de uma forma poética, mas igualmente verdadeira, o que Deus fez aqui nessa libertação.
Para nós entendermos antes, no capítulo 5 nós vamos ver 3 atos de Deus que Ele faz para libertar o seu povo aqui e como isso se aplica a nós. Mas como introdução, a gente precisa entender o que está acontecendo aqui. Nós temos aquele ciclo dos juízes que vocês sabem muito bem, que a gente está vendo até aqui. Israel peca, Deus pune Israel com um rei pagão, Israel clama ao Senhor, Deus levanta um juiz, esse juiz liberta Israel, Israel fica um tempo de paz, tranquilo, volta a pecar, e esse ciclo volta de novo, até o final do livro de Juízes. É um ciclo vicioso de pecado, libertação, e como eu já falei para vocês, como o pecado nunca é estático, ele sempre aprofunda as suas garras em nosso coração, e portanto esse ciclo ele é uma espiral decadente, decrescente. Israel vai piorando o seu processo de ser parecido com Canaã, ser parecido com os ímpios do mundo ao seu redor. Aqui Israel peca de novo, Deus levantou Eude, o segundo juiz. Quando Eude morre, Israel faz o que é mal aos olhos do Senhor, e Deus entrega eles a este rei de Canaã, chamado Jabim, né? Este rei, ele se consagra ali como rei de toda aquela terra. Israel vira vassalo de Jabim, e o trono de Jabim fica no extremo norte de Israel. Se eu pudesse mostrar um mapa para vocês, eu posso mandar lá no grupo do nosso WhatsApp depois. Ele fica bem na ponta lá de Israel, é onde Jabim ele vai reinar sobre todo o reino de Canaã, a qual Israel faz parte, e é escravizado a duras penas por este rei aqui. E o seu braço direito, o seu comandante, chama Sísera, estava ali oprimindo Israel durante 20 longos anos. Nesse tempo havia uma mulher no sul, então se a gente está falando de Jabim lá no extremo norte, no extremo sul havia uma mulher chamada Débora, e Débora ela é esposa de um cara chamado Lapidote, ela era profetisa, e o texto fala que ela julgava Israel. Só que o texto coloca para nós uma distinção entre Débora e os demais juízes, que é importante, porque um juiz aqui no livro de Juízes, como eu falei para vocês na primeira pregação, não é um cara de toga num tribunal julgando questões de Israel. O juiz aqui era um senhor de guerra, ele era um líder militar, era um homem que Deus levantava para fazer uma única coisa: batalhar e vencer os inimigos físicos de Israel, aqui depois da época de Josué. Isso é um juiz. Débora, ela não faz isso em nenhum momento. Débora, ela está julgando Israel de uma forma diferente. Como ela é profetisa, como ela está com a palavra de Deus nessa época, o povo vinha até ela para ouvir a palavra de Deus e para ela julgar entre questões espirituais e morais ali de Israel. Ela não foi levantada como uma juíza no sentido do livro de Juízes, mas no sentido de liderar Israel com a palavra de Deus, no sentido bem informal. Ela ficava lá debaixo da sua árvore, o povo de Israel vinha até ela para ouvir a palavra de Deus. Tanto é que quando Deus vem a Débora e ele fala com Débora para ela para resolver essa situação de escravidão debaixo de Jabim, ela chama quem? Baraque, né? Então nós temos aqui o verso 6 do capítulo 4, Débora ela vai chamar Baraque, e Baraque ele é então o juiz de fato aqui desta época. Ele é o quarto juiz, porque Sangar já foi mencionado bem de passagem no final do capítulo 3, ele é o quarto juiz. Então Débora então é a profetisa que está ali chamando o próximo juiz, que é Baraque. Tanto que lá em Hebreus 11, a gente já viu isso no final da pregação, Hebreus ele faz um resumo dos juízes, e ele não cita Débora, ele cita apenas Baraque, porque Débora ela não é uma juíza nesse sentido dela ser levantada para guerrear no campo de batalha e vencer e liderar Israel nessas batalhas que os juízes estão liderando. Então ela chama Baraque. A situação estava tão deplorável que não tinha homem em Israel, não tinha juiz em Israel, e Baraque ele fala assim: olha, eu só vou, né? Débora fala: junta 10 mil homens que Deus vai entregar Jabim nas suas mãos. Ele fala: eu só vou se você for comigo. Se a gente quisesse passar um pano aqui para Baraque, ela é profetisa, ela está com a palavra de Deus, ele quer aqui então o aval de Deus, alguém que está ali validada por Deus está com ele. Só que esse não é o caso, porque Débora fala: certamente eu vou com você, mas a honra dessa vitória, dessa batalha não vai ser sua, vai ser de uma mulher.
que a gente sabe que depois é essa mulher chamada Jael. Ou seja, Baraque ele está com medo. Baraque ele está se acovardando e ele precisa do apoio moral e espiritual de uma mulher. E aí no capítulo 5, Débora ela se coloca e ela se descreve como mãe de Israel. Então ela é como uma mãe que está ali cuidando e disciplinando e guiando os seus filhos ali, que é Israel. Então Baraque ele precisa do apoio da sua mãe espiritual, mais ou menos como a geração Z hoje vai fazer entrevista de emprego com os pais. Eu vi que 70% da geração Z hoje, não fiquem bravos comigo, adolescentes, mas fazer o quê? É a geração de vocês, vão fazer entrevista de emprego com o papai e com a mamãe junto, porque não consegue fazer de outra forma, né? Então Baraque está nessa situação aqui, né? Baraque está na situação de acovardamento, na situação de ter esse apoio da mamãe para batalhar. Não precisava disso. Débora falou: Deus está me falando, e você sabe que eu sou uma profetisa verdadeira, que Ele vai libertar vocês. Falou, ok, mas eu preciso de algo a mais, preciso que você vá comigo, Débora. Débora vai com ele junta 10 mil homens, que não é nada. Então eles estão lá no extremo sul de Israel, e eles vão subindo, até se encontrar lá com o exército de Sísera, mais ou menos ali no meio do caminho de Canaã, né? Ele sobe, junta ali 10 mil homens da tribo de Zebulon e Naftali, que são as últimas tribos do contorno ali da terra prometida de Canaã, né? E esses 10 mil homens, ele vai descendo depois ao Monte Tabor, que é mais ou menos no meio ali, guerrear com Sísera e seu exército. Humanamente falando, isso aqui é impossível, é uma missão suicida, porque 10 mil homens a pé não tem como peitar, digamos assim, 900 carros de ferro de guerra da época. Era, humanamente falando, impossível, era ir para morrer e ser massacrado, e é por isso que talvez Baraque ele tenha tremido um pouco na base aí, tá? Mas é exatamente isso que ele faz. Apesar do medo, ele obedece. Débora vai com ele, né? E Deus entrega Sísera, o exército de Jabim, o exército ali de Canaã, nas mãos de Baraque e Débora e dos 10 mil homens aqui. Depois Sísera foge a pé, e aí Jael crava a estaca na fronte dele assim, e ele morre dormindo, como eu mencionei para vocês. Agora nós entramos no ponto teológico, nos 3 pontos teológicos que Débora vai colocar para nós, do que aconteceu nessa batalha, que é a poesia, o poema do capítulo 5, que é o Cântico de Débora, tá? Isso aqui é padrão do que já aconteceu antes no livro do Êxodo. Em Êxodo 14, Deus liberta Israel do Egito, eles passam pelo mar. Em Êxodo capítulo 15, nós temos um poema de louvor, ali tanto de Moisés como de Miriam, ao nosso Deus. Então, o evento histórico em Êxodo 14 é explicado pelo Cântico de Moisés em Êxodo 15. Aqui é o mesmo padrão, o evento histórico de Juízes 4 é explicado aqui teologicamente pela profetisa Débora no seu poema e no seu cântico aqui. Abra no capítulo 5 então de Juízes. A primeira coisa que Débora vai nos chamar a atenção aqui é que Deus usou todo o universo em favor de Israel. Ela vai explicar para nós os bastidores, como é que Deus derrotou 900 carros de ferro usando apenas 10 mil homens a pé. Vamos ler em Juízes capítulo 5, verso 4, o 1 ao 3 é a introdução, verso 4 até o verso 12. Diz assim: Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, e as nuvens despejaram água. Os montes se abalaram diante do Senhor, do Deus do Sinai, diante do Deus do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os que viajavam iam por atalhos tortuosos. A vida já havia cessado nos povoados, já havia cessado até que eu, Débora, me levantei, até que me levantei como mãe em Israel. Assim que escolheram deuses novos, a guerra estava às portas. Não se via um só escudo ou lança entre 40 mil em Israel. O meu coração estava com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo bendito do Senhor. Verso 11.
falarão mais alto que a voz dos que distribuem água junto aos bebedouros, a respeito dos atos justos do Senhor, dos atos justos que fez os seus povoados em Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, e entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva cativo os teus prisioneiros, filho de Abinoam. Então o restante dos homens desceu, e eles foram aos nobres, e o povo do Senhor veio a mim contra os poderosos. O que Débora está falando para nós aqui é que quando Baraque e os 10.000 homens vão atacar Sísera, é o próprio Deus que está indo com eles, né? E quando Deus sai para guerrear, e Deus é descrito como um guerreiro divino que vai à frente de Israel, e na verdade então Deus é o único juiz, é o único libertador, é o único salvador do seu povo, através desses homens imperfeitos. O texto fala para nós que a terra estremece. Isso aqui é uma linguagem para falar de, obviamente, terremoto. Houve um terremoto, houve chuvas, verso 5, os montes se abalaram, e Deus então está usando fenômenos naturais para começar a quebrar esses 900 carros de ferro de Sísera, né? Não somente isso, mas no capítulo 5 ainda, verso 20 e verso 21 diz assim: desde os céus as estrelas guerrearam, desde as suas órbitas guerrearam contra Sísera, e o ribeiro de Quizon os arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon. Avante, minha alma, seja forte. O que acontece aqui, irmãos, é que sabemos exatamente pela astronomia que no ano de 1131 a.C., que é mais ou menos o ano aqui dessa conquista de Israel aqui, exatamente no dia 30 de setembro deste ano, houve um eclipse solar total. A terra ficou toda escura durante algumas horas, e os historiadores vão dizer que pode ser exatamente a data dessa batalha de Baraque contra Sísera. O que está acontecendo aqui é o seguinte, então: terremoto, chuva, eclipse, e um rio inteiro chamado Quizon, que ficava do lado ali do Monte Tabor, encheu e inundou ali, e é isso que destruiu 900 carros de ferro e todo o exército do rei de Sísera, do comandante Sísera, do rei Jabim. E ali 10.000 homens, Nebulon de Naftali, de outras tribos também, conseguem derrotar todo o exército dos cananeus aqui. Isso mostra para nós que o ponto teológico é: Deus usa todo o cosmo, todo o universo em favor do seu povo. O que Débora está colocando para nós aqui é que um evento que aos olhos talvez de Sísera era completamente aleatório, era completamente sem propósito, no dia específico da batalha de Sísera contra Israel, acontece enchente, acontece eclipse, acontece terremoto, acontece de tudo, e ele perde por causa disso. Isso um historiador, por exemplo, diz: olha, ele teve muito azar, olha, ele teve uma baita de uma má sorte. Débora não. Débora, ela olha para isso, inspirada pelo Espírito, e ela fala: é Deus que está movendo as estrelas e os rios, fazendo tremer a terra e enchendo o rio Quizon com enchentes de chuva das nuvens para o bem do seu povo. Isso é muito importante. Isso é muito importante para nós, porque nós vivemos numa era secularizada. O que é uma era secularizada? É uma era em que nós olhamos para a criação como se a criação fosse obra do aleatório, como se os eventos da história fossem obra do acaso, como se tudo fosse dessacralizado, como se tudo fosse secular, como se tudo estivesse divorciado, desassociado das obras de um Deus que sustenta tudo pela palavra do seu poder. Nós acreditamos naquela velha mentira dos iluministas do século XIX, do deísmo. O deísmo é: Deus criou o mundo e foi passear e deixou o mundo funcionando por conta própria. Não é isso o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia está íntima e pessoalmente envolvido e controlando e determinando cada aspecto da criação.
Débora está ensinando para nós, então, que não existe um segundo no evento das histórias que é secular. Débora está ensinando que não existe 1 centímetro quadrado nesse universo que seja aleatório ou obra do acaso. Débora está olhando para esses eventos naturais e ela está dizendo: olha, é Deus que está fazendo tudo isso, sem a menor sombra de dúvidas. E nós cristãos do século 21, nós já nascemos catequizados pelos racionalistas. Nós já nascemos com o olho seco e desencantado de olhar para o mundo que é meramente mecânico e obra de eventos naturais, e olhar para a cultura e para a sociedade e obra dos poderosos, por exemplo, e nós perdemos esse ponto absurdamente importante da Bíblia, que é: Deus está no trono e Ele governa todas as coisas. Dizer que Deus governa todas as coisas não quer dizer que Deus está lá permitindo, dizendo: eu não tenho o que fazer, mas eu permito. Não. O Deus da Bíblia é um Deus que decreta, não permite. O Deus da Bíblia é um Deus que age, que move as coisas. E nada pode existir por um milésimo de momento sem que Deus o sustente com a sua palavra de poder e o controle para a sua glória e para o bem do seu povo. É a aplicação para nós, o texto que nós lemos no culto, Romanos 8, 28. Paulo fala: nós sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. É uma coisa que Paulo tem certeza, assim como Débora tinha certeza aqui. Deus faz, não permite, Ele ativamente faz todas as coisas, da mais distante estrela do universo, a poeirinha que nunca vai ser vista por olhos humanos, cada coisa da criação, e todas as coisas, cooperarem. O que é cooperar? É operar, trabalhar junto para o bem do seu povo. E nós sabemos, se você está aqui há mais de um domingo talvez, eu sempre falo isso, o bem de Romanos 8, 28 é explicado no versículo 29. A gente não pode inventar o que é esse bem. Todas as coisas cooperam para que eu seja rico, bem-sucedido, saudável. Isso aí é o próprio diabo falando para você lá no seu quarto. O bem é o verso 29 que diz que nós somos conformados à imagem do seu Filho. Esse é o bem supremo, glorioso, final, a qual Deus controla todas as coisas para que cooperem para isso. Sermos moldados então à imagem de Cristo é o que Deus faz. É por isso que Ele deu vitória para Israel lá para Císera, porque em Israel viria o Messias. E depois da vinda de Jesus, é para isso que Deus controla tudo, para que o seu povo Israel, para que a igreja seja moldada de acordo com o caráter de Jesus. Então, nada na nossa vida é por acaso, nada é aleatório. Você bater o seu dedinho na quina da mesa, você perder o seu emprego, você perder alguém que você ama, você ter um câncer do dia para a noite, nada é aleatório. Mas você não pode olhar para a sua vida como se isso fosse obra do acaso, como se Deus tivesse esquecido por aquele momento específico de você. Não. Se você é filho de Deus, Deus está usando todo o universo para um apontamento só, um só símbolo que aponta e repousa unicamente sobre Cristo Jesus. E nisso Cristo é glorificado, quando nós somos amassados e moldados segundo esse molde que é Ele mesmo. Todas as coisas Deus faz para o seu propósito supremo de ser glorificado no nosso conformar e no nosso moldar a Cristo Jesus. Quer seja um eclipse no céu ou uma dor de cabeça, tudo está no controle de Deus. Vamos parar de olhar para o mundo como se Deus não existisse. Segundo lugar, esse poema de Débora nos ensina então que Deus usa tudo para o seu propósito, para o bem do seu povo.
Israel e nós. E Deus, Ele é tão gracioso que Ele chama e convida e dá o privilégio para o seu povo de participar da obra de salvação que Ele está fazendo. Vamos ver aqui, o verso 13 de Juízes 5. Juízes capítulo 5, verso 13. Ele vai dizer assim, então o restante dos homens desceu, e eles foram os nobres, e o povo do Senhor veio a mim contra os poderosos. De Efraim desceram os que tinham a sua raiz em Amaleque, e Benjamim estava entre o povo que te seguiu. De Maquir desceram comandantes, e de Zebulon os que levavam a vara de comando. Os líderes de Issacar também estavam com Débora. Sim, Issacar também estava com Baraque, e o seguiu até o vale. Nas divisões de Ruben houve grande inquietação. Verso 18. O povo de Zebulon se expôs à morte, como também o povo de Naftali, nas regiões altas do campo. Vieram reis e guerrearam. Os reis de Canaã guerrearam em Taanaque, junto às águas do Meguido. Não tomaram despojo da terra. E aí o texto continua. O que Débora está celebrando a Deus, o que Débora está louvando a Deus, é que quando Débora e Baraque sobem para buscar auxílio das tribos do norte, eles encontram. Então o pessoal de Zebulon, de Naftali, o pessoal da tribo de Efraim, todos eles juntaram seus homens para batalhar por Israel. E o texto fala no verso 18 que Zebulon se expôs à morte. Ou seja, a tribo de Zebulon, lá no extremo norte, aquela que está mais em perigo de se tornar igual ao mundo, ela se coloca a risco de morte, e isso é celebrado por Débora em um cântico de louvor a Deus. Fala assim, o seu povo se juntou para guerrear para o bem do seu povo. Isso nos mostra que nós somos chamados pelo próprio Deus, no privilégio dessa missão que Deus tem de redimir toda a criação. E Ele usa a sua igreja para isso. Ele usa nós para guerrearmos contra o espírito deste mundo e os nossos pecados, e Ele vence através da igreja. E esse é o nosso chamado aqui. O grande problema é o verso 16 e 17. Porque o verso 16 e 17 de Juízes 5 vai mostrar para nós que teve tribos que não participaram dessa guerra. Olha só o que diz aqui, Juízes 5,16. Porque ficastes entre os currais, escutando o balido dos rebanhos, nas divisões de Ruben, houve grande indecisão. Então a tribo de Ruben ficou lá no pasto, ouvindo as ovelhas, e estava indeciso, e essa indecisão paralisa Ruben, e eles não vão para a guerra. Eles ficaram ouvindo o som das ovelhinhas no campo, eles estavam tranquilos, estavam sossegados, eles não queriam guerra, eles queriam ficar no campo deles, ouvindo e cuidando das ovelhinhas deles. Verso 17, Gileade, que é a tribo de Gade, Gileade ficou no outro lado do Jordão. Aquelas duas tribos e meia que ficaram do outro lado, Gade, ela fica em casa, ela não quer o trabalho de atravessar o Jordão e subir para guerrear junto com as outras tribos. Continuando no verso 17, Dan, a tribo de Dan, porque se deteve com os seus navios. Azer permaneceu na costa do mar e ficou nas suas enseadas. Então Dan ficou cuidando dos seus negócios, dos seus trabalhos com navios, e a tribo de Azer ficou em casa no seu conforto. E Débora depois vai amaldiçoar essas tribos. Como assim que vocês não ouviram o chamado à guerra? Como assim que o povo de Deus está em guerra e vocês estão em casa? Essas tribos aqui, elas não ficaram impunes. O verso 23 vai dizer assim, amaldiçoai Meroz, diz o anjo do Senhor, amaldiçoai seus habitantes, pois não vieram em socorro do Senhor contra os valentes. Meroz era um grupo de não israelitas que viviam ali em Canaã e que eram para ajudar Israel e acabaram não ajudando. Ou seja, a Débora está amaldiçoando aqueles que ficaram em casa e não saíram para a guerra. E isso é absolutamente instrutivo para nós.
muito instrutivo para nós, porque Deus está chamando cada um de nós para participarmos da glória da sua missão de espalhar o Evangelho por todo o mundo. Deus não precisa de nenhum de nós. Vocês ouviram isso? Ele não precisa de você para absolutamente nada. Você participar é um privilégio seu, é um privilégio nosso participar. Deus, ele vai vencer 900 carros de ferro com 10 mil homens a pé. Deus, ele vai vencer toda a criação com um sopro quando ele voltar. Ele não precisa de nenhum de nós. Mas aqueles que ficarem em casa não passarão impunes, espiritualmente falando. Isso é muito aplicável a nós, né? Nós batalhamos no culto, nós cantamos o hino de vitória. Nosso Deus é o nosso castelo forte, Ele vence para nós, a palavra de Deus é cravada em nossos corações. Mas e se alguém ficou em casa por motivos esdrúxulos, por exemplo? Hoje eu estou com uma dorzinha de cabeça, eu não dormi bem essa noite, eu quero descansar. Prestem bem atenção, a igreja vai continuar sem você, mas a sua alma vai sofrer e padecer por isso. A sua alma vai minguar, como você sabe que mingua. Os seus ossos vão apodrecer, porque perder um culto é você deixar de se equipar para a semana, é você deixar de ser alimentado para a semana. E você no próximo você está mais fraco, e você não vai, até que isso vira uma bola de neve, e você está no colo do diabo, e ele fazendo carinho na sua cabeça, e você ali confortável. Então, você quer ficar em casa, tribo de Ruben, você quer cuidar dos seus negócios, tribo de Gileade, ok? Deus amaldiçoe vocês. É bênção ou maldição, não tem meio termo, não tem ficar em cima do muro. Enquanto Dan ficou indeciso, ele não foi. Então existe um peso e uma consequência para a nossa alma quando nós deixamos o reino de Deus em segundo lugar e não em primeiro lugar. Igual Jesus falou, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O livro de Juízes está ensinando para nós que essas tribos são uma vergonha para Israel. E aqueles de nós, e Deus nos livre de termos membros frouxos, que Deus discipline membros frouxos, que preferem ficar em casa sem um motivo legítimo do que vir adorar a Deus, que preferem se calar em vez de pregar o Evangelho aonde estão, que preferem se assassinar na frente do celular, espiritualmente falando, do que dobrar os seus joelhos e orar. Não há espaço para isso no povo de Deus. Nós somos convocados à guerra e não a balançarmos numa rede. E vejam, não deve haver nenhum tipo de competição na igreja. Essa coisa é ridícula, é feia, e graças a Deus eu não vejo essa competição em nós. Ao mesmo tempo que, por outro lado, se não há competição entre nós, você não deve nivelar a sua espiritualidade com o nível que você vê nessa igreja ou em qualquer outra igreja, porque isso é um perigo real para nós, nos conformarmos com aquilo que nós já temos. Deus não está cobrando de você que você faça exatamente igual o que a igreja está fazendo. Deus quer que você faça o melhor, que você sirva com tudo que você é, para a glória de Deus. Então a igreja está em um determinado nível, ele está fazendo isso, está fazendo aquilo, eu estou fazendo igual, mas eu sei que eu poderia fazer mais. Faça mais. Jesus falou que um copo de água que você dê para alguém, você está em Cristo, você vai receber um galardão na eternidade. Então eu espero que todos os membros da nossa igreja, por exemplo, tenham um galardão maior do que o meu. É simples, é só você obedecer a Bíblia mais do que a mim e servir mais do que o pastor. Eu estou falando isso de verdade, isso é real, né? A Bíblia fala, tem um texto da Bíblia que fala que o galardão do profeta é o mesmo daqueles que ouvem, porque não tem nenhum mérito no profeta trazer a palavra de Deus.
Então, eu estou diante da Bíblia como um pecador, igual todos nós estamos. Eu estou sujeito a falhas e a não obedecer como eu deveria obedecer, igual todos nós. Então, o membro mais humilde e mais simples da nossa igreja, que treme diante da palavra de Deus, que vai meditar na palavra de Deus, que está servindo a igreja, eu não tenho a menor dúvida de isso em todas as igrejas, vai receber um galardão muito maior do que os pastores. Então não nos nivelemos por baixo. Quando você faz o seu melhor, você talvez chame a igreja a melhorar e a ser edificada mais. É isso, Deus controla tudo para esse bem. Nós sermos conformados à imagem de Cristo. Isso exige tudo de nós e Deus nos chama a esse privilégio. E ai de nós se ficarmos em casa dormindo ou cuidando do nosso trabalho aquém da palavra de Deus. Terceiro e último lugar, para nós caminharmos para as conclusões finais. Em primeiro lugar, Deus vai usar então aqui em Juízes 4 todo o universo para batalhar para o seu povo. Ele vai chamar o seu povo a participar dessa batalha e repreender aqueles que não vão. E por fim, o último movimento do texto é que Deus realmente então, através do universo e do seu povo, ele liberta o seu povo e ele pune os seus inimigos. Juízes capítulo 5, verso 24, diz assim: Bendita seja Jael, mulher de Eber, o queneu, entre todas as mulheres. Bendita seja entre as mulheres nômades. É importante Jael aqui porque esse marido dela, o Eber, o queneu, ele é descendente de Jetro, sogro de Moisés. Ele aparece no capítulo 4. E no capítulo 4 fala que Eber tinha um pacto, ele tinha um favor do rei Jabim. Ou seja, ele estava ali no meio termo. Ao mesmo tempo que ele está dentro do povo de Israel, ele tinha favores do rei de Canaã. Ele então era um cara dividido, né? Só que a mulher dele não. A mulher dele não era uma pessoa dividida. A mulher dele, Jael, era uma mulher decidida. E ela é dita como a mais abençoada das mulheres aqui dessa época. Porque ela não titubeou. Ela viu Sísera, ela sabia que era Sísera, e ela crava a estaca na fronte dele, sem hesitar. Verso 25. Ele, ou seja, Sísera, pediu água, e ela lhe deu leite. Em taça de príncipes ofereceu-lhe coalhada. Estendeu a mão para pegar a estaca, e com a mão direita pegou o martelo dos trabalhadores. Golpeou Sísera, rachando-lhe a cabeça, furou e atravessou-lhe as têmporas. Aos pés dela encurvou-se, caiu e ficou estirado. Aos pés dela encurvou-se, caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. Então, ela, sem a menor dificuldade, sem a menor crise moral, ela pega ali uma estaca, pega um martelo, uma marreta grande e crava aquela estaca aqui na fronte de Sísera, e ela é louvada por isso. A bendita entre as mulheres é Jael, porque ela fez isso em prol de Israel. Ela não ficou em cima do muro igual o marido dela. Isso é uma palavra para as irmãs e também para os irmãos, que o cônjuge está vivendo ali, não sabe se é submisso a Jabim, rei de Canaã, ou se está em Israel, não sabe se vai servir a Deus ou aos ídolos, não sabe se vai ficar na igreja ou viver em pecado. O marido frouxo ou uma esposa tola, independente do seu cônjuge, Jael, ela faz a vontade de Deus, e ela é celebrada, apesar de seu marido Eber ser aqui descrito em termos bem negativos no capítulo 4 aqui. E aí o texto termina no verso 28, como ele começou, só que o reverso. Ele termina com uma outra mãe. Se o texto começou com a mãe de Israel, que é Débora, aqui ele termina com a mãe de Sísera, né? E olha o que diz o verso 28. A mãe de Sísera olhava pela janela e através da grade exclamava: por que o seu carro tarda em vir? Por que demora o ruído dos seus carros? Por que o meu filho está demorando? Era certo para a mãe de Sísera, o comandante, que ele iria vencer. 900 carros de ferro, é só passar por cima desses 10 mil escravos aí. E ela está pela janela e perguntando: por que meu filho está demorando? Né? Verso 29. As suas damas mais sábias respondiam:
e ela pensava consigo mesma: certamente estão achando e repartindo os despojos, uma ou duas moças para cada homem, despojos de roupas coloridas para Sísera, despojos de roupas coloridas e bordadas para o meu pescoço. Olha a impiedade dessa mãe aqui. Meu filho está demorando porque ele está pegando mulheres para ele e pegando roupas ali dos escravos, roupas boas para ele. Por isso que talvez ele demorou um pouquinho para chegar. Esse é o nível da impiedade dos cananeus, a qual Deus está destruindo diante de Israel, né? Então nós temos aqui duas mães: Débora, profetisa, mãe de Israel, com a palavra de Deus, Deus com ela, e a mãe de Sísera aguardando seu filho voltar com várias mulheres para ele violentar o resto da vida. O que a mãe de Sísera não esperava é que Deus moveu o sol, as 12 estrelas, o rio Quizon e os terremotos que for, e massacrou todo o exército do seu filho, e o seu filho morreu humilhantemente na mão de uma mulher chamada Jael. Em última instância, o texto está ensinando que, como nós cantamos em vários domingos o refrão do louvor, o mal não irá triunfar. E Deus vai triunfar sobre o mal, e o bem, o povo de Deus, a palavra de Deus, não tem como ser destruído, né? É interessante que lá no Salmo 83, não vai dar tempo de nós abrirmos lá, mas o Salmo 83 ele lembra desse episódio aqui. E o Salmo 83, Israel de novo está cercado de inimigo como sempre, né? E o salmista lembra: Senhor, lembra de Sísera, que o Senhor matou lá às margens do rio Quizon. E o salmista fala assim, lá no Salmo 83, faça como o Senhor fez a Sísera e a Jabim, e ele cita nominalmente esses dois, faça com isso o que o Senhor fez com todas as nações. O que o salmista está dizendo é que, ele está dizendo: Deus, traga julgamento sobre as nações que estão contra Israel, assim como o Senhor fez com Sísera e com Jabim. O que esse salmo nos ensina é que o que acontece aqui com Sísera e com Jabim, por consequência, que é derrotado depois, é um prelúdio, é uma antecipação do julgamento final. Cada julgamento de Deus na história é profético. Primeiro, é cercado de misericórdia, porque ele não é final, é parcial, só que aponta para o julgamento final. Deus cravou a fronte de Sísera. Isso é muito importante porque isso está dentro da narrativa bíblica. Dentro da narrativa bíblica, Gênesis 3,15, ele é programático. O filho da serpente vai abocanhar o calcanhar do filho da mulher, e o filho da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Essa é toda a história da Bíblia. Os ímpios, que são os filhos da serpente, eles querem o tempo todo, em todo momento da história, destruir e esmagar o filho da mulher, o filho da promessa, aqui no caso Israel. E eles nunca conseguem, porque Deus sempre preserva o seu povo, mesmo que ele tenha que mudar aí o curso das estrelas e o curso do rio Quizon, por exemplo. O que Deus está mostrando aqui é que cada julgamento, e o julgamento de Sísera, aponta para o julgamento final. A cabeça de Sísera foi esmagada por Jael. A cabeça da serpente foi esmagada na cruz pelo nosso Senhor Jesus. E quando ele voltar, todo o inimigo de Deus vai ter a sua cabeça, a sua autoridade esmagada pela palavra poderosa do Filho de Deus para nós. Então Deus está no controle. Ele está no controle, e o seu propósito final é ser glorificado em duas coisas: na salvação do seu povo e no julgamento dos seus inimigos. O propósito de Deus guiar toda a história, nos conformar à imagem de Cristo, nos chamar a participar da sua missão e derrotar os seus inimigos, é um só: ser exaltado, ser glorificado como o único digno. E ele faz isso ao ser glorificado em sua graça revelada ao seu povo, e em sua ira e justiça revelada contra os seus inimigos. A mãe de Sísera é uma grande ilustração dessa impiedade, que eles merecem o julgamento de Deus. 3 conclusões bem rápidas e práticas para nós caminharmos por fim. O texto ele vai pontuar e destacar para nós algumas questões que nós precisamos levar em conta na nossa vida prática. Primeira delas, capítulo 5 de Juízes, verso 8.
Débora diz assim, Juízes 5:8: assim que escolheram deuses novos, a guerra estava às portas. O ponto é, assim que Israel escolhe novos deuses, assim que Israel cai em idolatria, a guerra começa. Caiu em pecado, a guerra começa, perde, aí tem que clamar a Deus como libertador, e Deus liberta eles por misericórdia. Essa frase é programática. Assim que escolhem deuses novos, a guerra começa. A guerra está à porta. E isso é uma realidade universal para todos nós. Assim que o nosso coração escolhe um ídolo novo, um Deus novo para adorar, nós devemos declarar guerra contra esse ídolo, contra esse pecado. João Calvino vai dizer que nosso coração é uma fábrica de ídolos. E é uma fábrica 24 horas por dia que não para. É a produção mais eficaz de toda a história de qualquer empresa. E nós estamos produzindo ídolos e produzindo ídolos. O que a gente deve fazer? Pegar o martelo da palavra de Deus e ir esmagando cada um desses ídolos. Assim que nosso coração escolhe novos deuses, a guerra começa. E se a guerra não começar para destruí-los, a guerra dele começa para nos destruir. E nossa vida é guerra, do começo da nossa conversão até o nosso último suspiro. Guerreiem, façam guerra contra os ídolos do seu coração. Segundo lugar, por mais que Baraque fosse um frouxo, digamos assim, por mais que ele precisou se apoiar na autoridade de Débora, e o texto não ensina nada sobre liderança feminina na igreja, seria abusar do texto fazer uma coisa dessa, né? Mas independente de todos esses fraquejos de Baraque, no fim das contas ele obedece a Deus, né? No fim das contas ele junta 10.000 homens, está lá com a cara e com a coragem, com a mãe do lado, espiritualmente falando, Débora do lado, e ele vence. Deus dá a vitória para eles, né? E o que é mais surpreendente, que na galeria dos heróis da fé, que de heróis não tem nada, de Hebreus capítulo 11, e Hebreus capítulo 11 todos esses homens do Antigo Testamento, homens e mulheres, são exemplos de fé para nós, exemplos de fé para nós seguirmos. E lá está o nome do bonito, Baraque, lá em Hebreus capítulo 11. Ou seja, Baraque é um exemplo de fé para nós. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que não tem nenhum herói, não tem super fé, não tem super crente, que é melhor você, com toda a sua covardia, permanecer firme na fé em Jesus, do que você ser uma pessoa hipermoral, intelectual e abandonar a fé. Baraque é um exemplo de fé para nós. Ok, eu preciso de um apoio, eu preciso da mãe, que agora é a igreja, que é a nossa mãe. Paulo fala lá em Gálatas, que a nossa mãe agora é a igreja, porque é nela que os filhos de Deus são gerados. Eu preciso de apoio, eu preciso de suporte, eu preciso ter alguém orando por mim sempre, eu preciso de alguém para me confessar, eu preciso de muleta. Eu estou em altos e baixos, eu caio em pecado, mas no fim do dia eu estou lá, eu não consigo abandonar Jesus. Eu não consigo, no final das contas, negar o meu Senhor. Isso é fé. Não existe super fé, meus irmãos e irmãs. E Baraque nos ensina isso. E ele é celebrado como um exemplo de fé. Porque todos nós somos como Baraque, frouxos, medrosos, vacilantes, inconstantes. Mas quem é o forte é o nosso Deus que nos sustenta. E Ele sustenta todos a qual Ele colocou esse dom, esse presente da fé no coração. Terceiro e último lugar para nós concluirmos. Último versículo do texto. Eu quero concluir com o último versículo do texto. Juízes capítulo 5, verso 31. Última linha desse cântico, desse poema de Débora, ela diz assim: ó Senhor, morram assim todos os seus inimigos. Entretanto, os que te amam, seja como o sol, quando se levanta na sua força, e a terra teve sossego durante 40 anos. Débora tem uma teologia perfeita. Ela olha para a criação de Deus, Deus está no controle da criação.
E no final, ela olha para a criação e está dizendo para nós: a criação é uma ilustração que Deus faz, é um didatismo de Deus para nos ensinar coisas. Ela olha para o sol, ela não vê uma estrela apenas, ela vê um símbolo, um signo, que aponta para o quê? Para a principal coisa da criação, que é o povo de Deus. Ela fala: Senhor, brilhe como o sol o seu povo, aqueles que te amam. Ela vai olhar para, por exemplo, Gênesis capítulo 1, lá no quarto dia da criação. Deus não criou o sol para nada. Deus criou o sol para governar o dia, para que o povo de Deus tenha a luz do dia. Jacó, por exemplo, o seu filho José, ele vê ali o povo de Deus vestido de sol. Lá em Apocalipse, capítulo 12, a mulher que é o povo de Deus, ela está vestida de sol, e ela tem 12 estrelas ao seu redor. O que isso tudo nos mostra? Que a criação é um sacramento, é um símbolo, é Deus, nosso Pai, nos ensinando coisas. E Ele fez o sol do tamanhão que ele é, para brilhar durante o dia, para mostrar: olha, o sol vai empalidecer quando o meu povo ser ressuscitado. Jesus, em seu corpo humano, lá no Monte da Transfiguração, ele brilha como o sol. Isso antecipa o que cada um de nós será na eternidade. Nós vamos brilhar visivelmente mais do que o sol, por assim dizer. O sol vai empalidecer perto da glória dos filhos de Deus. Então é por isso que Juízes é tido pelos judeus como um livro profético, porque ele é. E Débora, como uma profetisa, ela está dizendo: Senhor, vai chegar o momento que todos os seus inimigos vão morrer, eles vão para o vale da morte, eles vão para longe da sua presença viva, mas o seu povo vai brilhar como o sol. Paulo diz em Filipenses 2,15: brilhem como luzeiros, como o sol neste mundo de trevas. Jesus diz em Mateus 5,16: brilhem neste mundo caído, sejam sal e luz deste mundo em trevas. Então, Débora nos ensina a olharmos para a criação de forma diferente, não de forma mecânica, racionalista, mas teologicamente. Deus criou tudo com um significado, um propósito da sua glória, na glória do seu povo e no bem eterno do seu povo. Toda vez que você olhar para o sol brilhando, você deve se lembrar que você deve brilhar a luz do caráter e da glória de Cristo para este mundo caído. Toda vez que você vê uma tempestade, toda vez que você vê um terremoto, é Deus agindo, e é para o bem do seu povo e para a queda dos seus inimigos. Amém?